O Lembrador apresenta a história da cerveja. Tudo começou há algum tempo, cerca de 9.000 a.C., quando o homem abandonou a vida nômade e começou a estocar grãos para se alimentar. Surgiram então, na Ásia Ocidental, os primeiros campos de agricultura de cereais, como cevada e trigo. Essas primeiras civilizações cultivavam os ingredientes vitais para a produção da cerveja. Ninguém sabe ao certo como esse processo foi descoberto, mas acredita-se que, como alguns dos cereais eram inadequados para serem comidos crus, eles eram esmagados e depois mergulhados em água. Esses grãos engrossavam a sopa e, quando embebidos em água, começavam a brotar, com um gosto adocicado. Como as fontes de açúcar eram poucas, a doçura do grão maltado era muito valorizada. Dessa maneira, começaram a ser desenvolvidas técnicas de preparação de malte, nas quais o grão era primeiro enxaguado e depois seco. Essa é a primeira etapa do processo da preparação da cerveja, onde o resultado é o malte. Alguns historiadores acreditam que um pouco desse cereal foi armazenado em vasos, para uso posterior. Uma chuva eventual umedeceu os grãos, que durante a noite fermentaram. Isso acontece pelo ataque de micro-organismos, que dá início ao processo de fermentação. Eis que foi descoberta a cerveja. Pesquisadores afirmam que a cerveja começou a ser produzida pouco tempo depois do surgimento do pão. A similaridade nos ingredientes fez com que ela fosse chamada de pão líquido. Os sumérios, sul da Mesopotâmia, foram os primeiros a deixar um registro da produção da cerveja. Inscrições feitas em pedras mostram a importância da bebida para esses povos. Conforme registros, eles dominavam os processos produtivos de 20 tipos de cervejas diferentes. A principal deu origem a uma bebida conhecida como sicaru, utilizada para honrar os deuses e alimentar doentes. A peça suméria conhecida como Monumento Blau, 4000 a.C., mostra a cerveja sendo oferecida à deusa Ninharra. Logo, os egípcios aprenderam a arte de fabricar cerveja e agregaram o líquido à sua dieta diária. A expansão definitiva da cerveja se deu com o Império Romano, que se encarregou de levá-la a todos os lugares onde ainda não era conhecida. Júlio César era um grande admirador da cerveja, e a ele é atribuída a introdução da cerveja entre os britânicos e gauleses, hoje França. Foi então que a cerveja ganhou seu nome definitivo. Isso porque os gauleses denominavam essa bebida de cerevisia ou cervisia. O nome era uma homenagem a Ceres, deusa da agricultura e da fertilidade. No século I d.C., a cerveja já era produzida pelos antepassados dos alemães e dos franceses e alcançou outras regiões do continente europeu, como a Bélgica, Inglaterra, Irlanda e Holanda. A mais antiga cervejaria ainda em funcionamento fica no mosteiro beneditino Weihenstephan, na Bavária. Acredita-se que sua loja foi aberta em 768 d.C.